meio-dia e 44, não desista, insista, persista até o fim. Ana, só vence os que acreditam vencer, senão não tem. Ué, como é que você vai vencer se você não acredita que você vence? Não é mesmo? Meio-dia e 44, por aqui o coaching Anderson Cristofoletti. Anderson, boa tarde, tudo bem, Anderson? Boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes. Muito bom estar com vocês aqui mais uma quinta-feira para a gente conversar um pouquinho de família, de vida, pouquinho de negócio, mas hoje conversar sobre algo muito importante, hein, Jorge? É verdade. E nas redes sociais, Instagram e no Facebook, as pessoas participaram e o Anderson postou 2 temas, né, Anderson? Importantíssimos. Importantíssimos para votação, para a escolha de qual tema, né? E ficou equilibrado. Aliás, uma briga acirrada ali, né? Diferente no Facebook. Uma das maiores participações de todas as nossas enquetes. Está melhorando. Está melhorando, o pessoal está... Não é verdade? Nós estamos melhorando, graças a Deus. Então aqui, ó, os temas: poder das palavras e gestão do tempo. Então, e aí? Você decide. O que nós vamos fazer hoje? Ó, como houve era uma repescagem já de 2 temas que ficaram lá atrás, né, Jorge? Então nós combinamos assim: hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras e na próxima quinta a gente fala sobre gestão do tempo. Porque na verdade aqui, ó, gestão do tempo no Facebook, 63% contra 37% do poder das palavras. Isso daí. 37%. Aí, vamos lá para o Instagram. 58% para o poder das palavras, 42% para a gestão do tempo. Isso daí. Então, o coach Anderson Cristofoletti entendeu que hoje é vez de falar do poder das palavras e depois gestão do tempo no outro programa? Gestão do tempo no próximo. Só que para nós não ficarmos sem enquete, nós vamos deixar o tema e as pessoas vão colocando qual a sua necessidade em relação ao tempo. Legal. E elas vão perguntando para nós, a gente traz os questionamentos para responder aqui no nosso programa. Muito bem. Poder das palavras. E aí? As palavras têm poder mesmo? Eu te pergunto, Jorge, será que tem poder as palavras? Será que existem palavras benditas e malditas? E tem pessoas que dizem que uma palavra lançada não volta atrás. Pois é como um travesseiro de penas que você joga ao ar. E não tem mais como em cima de uma montanha. Assim, e aí? É uma seta, né? Uma flecha lançada que não tem volta, não é? Então. Mas, Jorge, para nós falarmos um pouco do poder das palavras, nós vamos usar fundamentos. Não adianta a gente só usar palavras para falar das palavras. Então nós vamos fundamentar um pouco na espiritualidade e vamos fundamentar na ciência. Acredito que hoje a gente atinge aqueles que entendem o papel da espiritualidade como importante no seu dia a dia, mas também vamos pegar os céticos também, né? Vamos pegar aqueles que precisam de comprovações e fundamentações científicas para nós entendermos como as palavras são importantes. Vamos começar pela espiritualidade? Não tem como a gente falar de um poder de uma palavra, Jorge, sem que a gente fale sobre a maestria espiritual. A gente conversou muito sobre isso nos nossos programas anteriores, né? Para nós, principalmente hoje no Brasil, 90% de cristãos, mais outras religiões que também se fundamenta com a participação do divino, de um Deus criador, né, de uma influência espiritual no dia a dia do ser humano, tem que ressaltar que, de alguma forma, tudo o que nós falamos ecoa de uma forma a surgir resultados práticos. Quando nós vamos, por exemplo, para o cristianismo e a gente usa a Bíblia Sagrada para a gente fundamentar, a Bíblia ela é repleta de textos que trazem a importância da palavra como influenciadora no mundo, influenciadora na vida das pessoas, até mesmo na matéria. Se a gente for perceber, por exemplo, começar lá no livro de Gênesis, Deus formou o mundo como? Pela palavra, pelo poder da palavra. Ali ele já estabeleceu tudo isso. Mas eu trouxe alguns textos, Jorge, para a gente até abordar. Eu peço até permissão aqui para a gente ler alguns textos bíblicos para a gente poder fundamentar esse conceito do poder das palavras. Por exemplo, Jesus, escrito ali por João 15:7, ele diz assim, que se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha o que Jesus disse, que se as minhas palavras
permanecer em você, Jorge, e você permanecer nas minhas palavras, você pode pedir o que quiser e será respondido. Você vê aqui que as palavras de Jesus estabelecida, e a Bíblia ela é o berço dessas palavras, né? É o código dessas palavras, principalmente os 4 evangelhos. Ele diz que se essas palavras estiverem em você e você manifestar essas palavras no seu dia a dia, você tem acesso a Deus para a resposta das suas orações. Olha que interessante. E aí eu conversando esses dias em uma das campanhas que a gente estava fazendo, eu perguntei que palavra de Jesus hoje você precisa ouvir, assimilar, aceitar, corresponder e colocar em prática. Porque são muitas palavras, são palavras boas. É lógico que são palavras também exortativa, orientativa, direcionadora, mas são, na maior parte delas, palavras de declaração. Em determinado momento, Jesus fala para as pessoas assim: se você crer, tiver fé, como um grão de mostarda, você dirá a uma montanha: sai daqui, passa para lá, ela tem que obedecer. Fazendo a conotação de um poder espiritual que vem das tuas palavras e faz com que a matéria obedeça, Jorge. E isso aí nós vamos provar na ciência. A ciência já começa depois a entender o poder da espiritualidade e o poder das palavras no cotidiano, nas coisas acontecendo ao redor, mas já a gente fundamenta isso cientificamente. Mas olha só outro texto aqui, Mateus agora escrevendo. Dentro de um contexto onde questionavam as palavras de Jesus. Os fariseus, saduceus, aqueles religiosos da época que tinham o costume de, quando Jesus ia ensinar ou estava fazendo algo, contestar a Jesus. E em um determinado momento, ali em Mateus capítulo 12, eles questionam a autoridade de Jesus, questionam o que Jesus estava falando, as palavras de Jesus. E nesse contexto, ele começa a dizer assim, que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que é por vir. Jesus coloca aqui agora o seguinte: o que você fala vai te trazer um resultado, vai ter consequência. Se você falar sobre o Filho do Homem, né, sobre ele, tem perdão, ele perdoa. Se você falar sobre o Espírito Santo, não haverá perdão. Por quê? O Espírito Santo era a pessoa do poder, é a pessoa que orienta o poder na face da terra. Então, há uma conotação interessante aqui que Jesus, ele perdoa. O Espírito Santo, que é o poder, a pessoa do poder que atua, ele só vai entrar se você abrir a porta para ele. Ele é sensível. Ele é uma pessoa que quer caminhar sensivelmente. E as suas palavras podem tirar ele de você. Quer afastar Deus da sua vida? Quer afastar o Espírito Santo da tua vida? A sua palavra, a palavra que você diz pode afastar, segundo esse contexto. Olha como segue o texto. Considerem uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E aí ele questiona, né? E Jesus é duro aqui agora no verso 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. Então aí não é só a questão da palavra, é um resultado daquilo que está dentro do coração. E esse coração, é lógico que não é o coração que pulsa sangue. É esse coração que pulsa sentimento. É esse coração que ama, o coração que odeia. É o coração que sente, é o coração que se alegra, que chora ao mesmo tempo, né? É o coração que chora de alegria, mas também chora de tristeza. Então é esse coração dentro do homem que é o berço daquilo que ele vai dizer, do resultado que vai dizer. E ele continua: o homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, coisas ruins. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Até aquilo que falamos será colocado num julgamento final, Jorge. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você vai ser condenado. Não é à toa que a gente vê bastante nos filmes, né? Ou a pessoa sendo presa, ou a autoridade policial dizendo: tudo que você disser
será utilizada contra você no tribunal, né? Então a gente percebe que a palavra ela tem uma influência na vida muito grande. Palavras geram guerras, palavras geram paz, palavras constroem um casamento feliz, palavras destroem um casamento, palavras unem as pessoas para desenvolver projetos em equipes, palavras dividem equipes, dividem tudo aquilo que acontece. E a gente percebe então essa importância. Agora, quando ele fala aqui, Jorge, que a boca fala do que o coração está cheio, nós podemos ir lá para Provérbios. Provérbios, eu falo que é um livro de coaching puro, né? Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro orientador. Provérbios, ele orienta, escrito pelo rei Salomão, ele orienta os princípios de prosperidade, de sabedoria para várias áreas da vida. Então, é um livro de se respeitar, né? Para o uso do dia a dia, para aqueles que querem alcançar resultados. Mas lá no capítulo 4, verso 20, o conselho é: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ele está relacionando aqui com o poder do conselho. Jorge, as palavras que nós estamos dizendo nesse programa são palavras de sabedoria, palavras de motivação, palavras de orientação, e de alguma forma está entrando na vida das pessoas. De alguma forma está chegando ao ouvido dessas pessoas, elas estão recebendo. E há um poder muito grande dessas palavras, porque elas estão motivando, elas têm uma finalidade do bem, elas têm uma finalidade de crescimento na vida dessas pessoas. E às vezes aqui uma palavra que nem você disse agora, sorria, né? Vamos nos alegrar, vamos falar de coisas boas agora. Uma motivação fundamentada numa palavra como essa transforma a vida das pessoas. Vimos aqui o depoimento, né, de uma das ouvintes no programa anterior, que começou a ouvir o nosso programa, né? Ouvir aqui o quadro, e de repente ela ficou bem, ela melhorou, ela foi de certa forma curada, e eu creio nisso. Eu acredito que as palavras boas ministradas, palavras boas lançadas, ela enriquece, ela cura, ela une, ela transforma, ela gera potenciais que você não tem como medir, não tem como dimensionar. Você apenas consegue absorver uma parte de tudo o que acontece, Jorge, mas é muito poderoso. E ainda aqui no Conselho de Provérbios diz assim que, acima de tudo, no verso 23, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Se a boca fala do que o coração está cheio, esse berço chamado coração, ele merece uma atenção muito importante. Se você for estudar esse versículo em várias traduções bíblicas ao longo do tempo, ao longo de culturas e filosofia, você vai perceber que ele fala assim: guarda o teu coração porque dele procede a fonte da vida. Na outra tradução vai dizer: procede as saídas da vida. Na outra, guarda o teu coração porque a sua vida é dirigida por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala. O que você disser vai te trazer vida ou vai te trazer morte. Então você percebe a importância de talvez darmos uma olhada no que estamos falando. Se o que nós estamos falando tem sido coisas boas ou coisas ruins, porque isso pode refletir o nosso coração. E se de repente nós falamos só coisas ruins, Jorge, só coisas maldosas, e aí eu vou trazer alguns exemplos científicos, você vai ver que isso está destruindo a sua própria vida, isso está te trazendo enfermidades, isso está te trazendo um ambiente de guerra, você está ferindo outras pessoas, você está adoecendo pessoas ao seu redor. E outra, você está se afastando, porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que só fala palavrão, uma pessoa que só murmura, uma pessoa que só questiona, né? Que é só negativa, né? Tem até aqueles desenhos que a gente assistia antigamente, né? Ó céus, ó terra, fica só reclamando da vida. Normalmente você afasta as pessoas boas de você. Agora, se você é uma pessoa que fala coisas boas, você é uma pessoa que tem um coração bondoso, e na sua boca só sai paz, só sai motivação, só sai alegria, as pessoas procuram estar perto de você. E aí as oportunidades aparecem. Você consegue melhores vagas de emprego, você consegue
em momentos difíceis, ter amigos para que te ajude também, e tantas coisas assim. E olha só, terminando esse texto de Provérbio, no verso 24 ele diz: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos teus lábios a maldade, olhe para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Relacionando também que aquilo que você fala, aquilo que o seu coração sente, direciona os seus pés aonde vai andar. Normalmente você conhece uma pessoa, e aí Jesus falou, você conhece a árvore pelos frutos. Você conhece uma pessoa, a sua índole, você conhece a pessoa, a sua forma de entender, a sua ética por aquilo que fala. A fala da pessoa você já consegue ter um raio-x de qual é o seu caráter, de qual é a sua personalidade. Forte isso, não é? E Jorge, a gente precisa vigiar muito essa questão. Eu vou até abrir uma aspas aqui para falar a respeito, por exemplo, do que o Brasil tem enfrentado. Hoje, com base nas redes sociais, por exemplo, com base nos jornais da televisão, você percebe que as falas, as palavras que são colocadas, as notícias que são colocadas, são as piores possíveis. Parece que o Brasil não tem coisas boas acontecendo. Não é assim? Às vezes até aqui na nossa cidade a gente se assusta. Você sai na rua e você escuta as pessoas só falando mal, 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 mal. E todas as vezes que a gente multiplica a maldade, a gente está dando legalidade à própria natureza para que ela se sinta dessa forma. Jesus chegou perto de uma figueira, num determinado momento, com fome, foi procurar ali alguns figos e não tinha. E Jesus lançou uma palavra contrária àquela figueira, porque ela tinha que gerar frutos e não tinha, então que nunca mais nasça fruto. No dia seguinte passaram lá, a figueira estava seca. Por quê? A matéria, ela vai absorver de alguma forma aquilo que nós falamos. E hoje nós temos uma tendência das pessoas falarem muito mal. Fala-se mal da política, fala-se mal da saúde, fala-se mal da educação, fala-se mal da segurança, fala-se mal de tudo. Fala-se mal do vizinho, fala-se mal do professor, fala-se mal do cônjuge, fala-se mal do filho. E tudo isso, Jorge, nós estamos lançando... Fala mal da igreja do outro. Da igreja do outro. E nós estamos lançando o quê? Uma modificação na atmosfera. Nós estamos lançando uma modificação nos átomos que compõem todas essas matérias. E estamos adoecendo por causa disso. Muitas enfermidades, elas são curadas hoje quando você muda a sua forma de pensar e a sua forma de falar. Acho que nós conversamos em um dos programas a respeito do poder, né, da palavra. Acredito que a gente entrou em algum assunto como esse. Você vê no testemunho de pessoas que retroagiram o câncer por causa do poder da palavra, que reestruturaram depois de um AVC, toda uma estrutura por causa do poder do pensamento, você recuperar tudo isso. Tem testemunhos científicos para isso. E esses dias eu tive numa cidade, Jorge, que eu fiquei assustado, né? Eu tenho alguns amigos na cidade, eu não vou falar o nome para não prejudicar, mas assim, por uma questão de ética. Mas quando eu conversava com um empresário com o objetivo de nós fazermos algumas palestras naquela cidade. Levar essas palestras que a gente tem feito com empreendedores, palestras de inteligência emocional. E eu fui com a proposta realmente de fazer uma palestra gratuita lá. Eu senti de ir lá naquela cidade e falei assim, não, eu acredito que eu posso contribuir um pouco. Até porque eu sei que a cidade passou por alguns momentos difíceis, com fechamento de empresa, muitas pessoas desempregadas. E está uma situação difícil. Mas quando eu cheguei lá, me deparei com esse empresário, nós ficamos mais ou menos 1 hora conversando. E como eu mostrei essa intenção de trazer uma palavra, nós estávamos buscando qual tema seria legal trazer para a cidade, uma cidade pequena. E ele me passou o panorama da cidade, de como está o povo. Não tem um que não chegue ali no comércio dele e não reclama. E isso está tão difícil para aquela cidade, que daí eu fui conversar com o presidente da Câmara, né, colocando à disposição. Ele derrubou uma enxurrada de problemas acontecendo, e é uma cidade tão fantástica, Jorge. Uma cidade de tanto potencial, um povo que ali você não vê miséria, você não vê favelas, você não vê nada, é um povo trabalhador,
um povo até que tem a sua renda para sobreviver, mas a mentalidade, o coração e a boca, os olhos estão enxergando tantas coisas ruins que o coração está tão amargurado que eles não conseguem enxergar o potencial, não conseguem entender que é mudando a palavra, mudando o coração, mudando as atitudes que eles vão todos crescerem. Por isso precisa da minha palestra lá. Então, assim, agora eu me sinto desafiado aí até aquele lugar e tentar mudar esse mindset. Mas Jorge, entrando na parte científica, para você ter uma noção, eu trouxe aqui 2 estudos que a gente tirou, vou dar a fonte, tudo certinho aqui, que vai falar para nós o poder da palavra sendo estudado pela ciência, tá? Ó, um deles foi escrito por Marcus Beck, de 2015. Permita que eu leia, acho que para ficar mais verídico o estudo aqui. Vamos lá. Ele começa dizendo assim: as palavras têm poder. Saiba porque isso é cientificamente verdade e como o experimento de Masaru Emoto, esse é o especialista ou pesquisador, né? Masaru Emoto, você pode colocar lá no Google, você vai ter todas essas informações. Como que esse experimento dele pode nos ajudar a entender sobre o poder das palavras. As palavras têm poder. Sim, você já ouviu isso muitas vezes, mas sabe cientificamente por que é verdade? Segundo a física quântica, ramo da física que estuda o que ocorre no interior dos átomos, nós somos feitos ao mesmo tempo de partículas e de energia. Partículas são pedacinhos quase invisíveis de matéria que formam o seu corpo, incluindo a massa cinzenta. Energias são ondas eletromagnéticas invisíveis que você projeta com o seu pensamento e emoções. E é o que acontece dentro da massa cinzenta. As partículas estão presas na forma física das coisas, incluindo nós mesmos, e as ondas de energia atuam para além do corpo. Um exemplo são as experiências do japonês Masaru Emoto, que separou amostras de água em pequenos frascos e escreveu nelas palavras como amor, ódio, paz, serenidade, conflito, tristeza, alegria. Ele separou frascos com água e escreveu essas palavras no frasco. Rotulou no frasco. Tá. Passado alguns dias, Jorge, Emoto congelou rapidamente a água dessas amostras, e examinou no microscópio os cristais formados pelas moléculas de água. As moléculas das amostras com palavras positivas representavam formas harmônicas, cores suaves, enquanto as amostras com as palavras negativas apresentavam formas irregulares e uma coloração agressiva. Você pode ver isso no Google, o experimento com as fotos. É inacreditável como que a própria molécula da água foi interferida apenas pela palavra escrita. Então ele publicou o experimento. Ruim. Isso. É isso? É só procurar no Google. Masaru Emoto, com as imagens, com as fotos. A comprovação científica. Exatamente. Eu estive num treinamento em São Paulo há um tempo atrás, e foram 3 dias de inteligência emocional, e a gente estudou muito a questão do poder das palavras e o poder do pensamento, e nós vimos essa experiência na prática. Nós acompanhamos o estudo científico inteiro, e é inacreditável. Às vezes a gente fala, a palavra tem poder, cientificamente você já consegue comprovar como essas palavras modificam o ambiente, a matéria. Então, continuando aqui o estudo, se algumas simples palavras escritas num frasco afetam tanto as moléculas da água, imagine o efeito das palavras e emoções que você vive repetindo ao longo do seu dia sobre o seu organismo, que é formado por 70% de água. Olha que interessante. Tudo que você está falando está interferindo na energia, né, nas moléculas da água no seu corpo. Jorge, você já entrou em algum lugar onde de repente as pessoas estavam falando mal e você começa a se sentir mal? Sim, claro. Você já ouviu falar assim que as pessoas muitas vezes, entrou uma pessoa aqui no meu comércio, nossa, parece que agora o dia não vai mais. Então você percebe a influência que se tem da palavra, a influência que você tem até
do seu pensamento. Negativo ou positivo, alguns chamam né? isso de olho gordo, não é Porque assim? Veio colocou olho gordo em mim. Existe aquele que assim, entra e muda, né? muda para o bem. Não é? Pessoas, né, que atraem as coisas boas. Por isso, preste atenção no que você diz em palavras e pensamentos, já o conselho aqui do estudo, né? Transforme cada coisa dita ou pensada numa expressão positiva, que envolva o seu corpo, mente, emoções, num campo magnético de amor, de paz, serenidade e alegria. Eu vou além, de espiritualidade. Nós vimos um pouco na questão espirituais, se a gente considera um plano divino, se a gente considera um Espírito Santo que tem poder e que habita em nossas vidas, por que não acessar essas palavras? Por que não acessar esse poder, juntar com aquilo que eu entendo que há interferência no mundo atual e começar a declarar coisas boas? Façamos um teste essa semana, Jorge, aos nossos ouvintes. Tire todo palavrão de casa essa semana. Tire toda palavra de tristeza, toda palavra de angústia, toda palavra de dor. Coloque só palavras boas dentro do lar. Experimente uma semana. Daí as pessoas ligam para a gente para ver se houve alguma mudança ou não, como um experimento prático. Mas segundo os estudos, né, fortalece o sistema imunológico, as palavras boas. Produz neurotransmissores de bem-estar e aumenta a criatividade, influenciando o ambiente e as pessoas que convivem com você. Forte isso, não é? Nossa. Tem um estudo... E libera serotonina aí, né? Exatamente. Tem um estudo de uma... Se você pode pôr no Google também, experiência do arroz, de uma escola do Paraná. Está no Google também. Acho que eu comentei alguma coisa. Você já trouxe isso aí. Mas é sempre bom recapitular. Recapitulando, exatamente, né? A professora vendo esse estudo do Massaro, falou assim, vamos fazer um teste aqui na escola, apenas científico, para a gente ver cientificamente como vai ocorrer. Então ela foi lá na cozinha, da mesma panela pegou o arroz, pegou 2 frascos desinfetado, né, limpinho, tudo certinho, e colocou arroz, mesma porção de arroz em cada frasco. Só que em uma delas ela escreveu as palavras que as crianças falavam ali no cotidiano ruim, brigando com o colega, xingando o colega, todas as palavras ruins que eles ouviam dentro de sala de aula. Os próprios alunos ali escolheram essas palavras ruins e colocaram num pote. E no outro pote todas as palavras boas, que elas poderiam falar, que elas poderiam dialogar e passar a falar de positivo. Colocaram nos rótulos e separaram esse vidro no mesma sala, cada uma num canto, e as crianças durante o período tinham a incumbência de falar para aquele arroz as palavras que estavam escritas ali. Para o arroz bom as palavras boas, para o arroz ruim as palavras ruins. E no final do período eles pegaram um pote. As que tinham as palavras negativas, Jorge, palavras ruins, o arroz estava podre, cheio de fungos, completamente deteriorado, escuro, impossível até de se chegar perto. Já no potinho com as palavras boas, o arroz dava para ser consumido naquele momento. Branquinho, limpinho, bonitinho, intacto. Isso está na internet, você consegue pesquisar isso e você vai ver uma experiência que é o que a gente acabou de dizer, relacionado a isso. Com água e o outro com alimento. Exatamente. É incrível, né? As palavras têm poder. Eu trago um outro estudo aqui também com algumas informações importantes para que a gente possa entender, né, que o que a gente pensa e o que a gente fala vai influenciar na nossa vida. De alguma forma vai influenciar diretamente. Há muito tempo ouvimos dizer que as palavras têm poder, mas algumas pessoas ainda ignoram ou fazem pouco, né, dessa frase. Você já parou para pensar em como está o seu diálogo com as pessoas? Aqui eu trago uma reflexão. Como está o seu diálogo com as pessoas, com o mundo e com você mesmo? Porque às vezes as pessoas acabam não... Você não é uma pessoa que fala palavras ruins aos outros, mas às vezes ela está falando para ela mesma. E aí vem aquela palavra, eu não mereço. Vem aquela palavra, eu nasci para não dar certo. Ela começa a lançar sobre ela mesma palavras negativas. Às vezes não é uma pessoa que você não escuta falando para os outros, mas os seus pensamentos são pensamentos, né, que desmotivam. Pensamentos totalmente ruins, frágeis. E as palavras e as conversas consigo mesmo também acabam
sendo palavras que não motivam. As palavras, elas não são inocentes, Jorge. Os ventos não a levam como a gente pensa, né? Mas assim como poderosamente somos responsáveis por criarmos a nossa realidade, também temos o poder de transformar. É aquilo que nós propomos agora para os ouvintes, né? Muda por um período a sua fala, o seu pensamento, e veja a sua vida se transformar. O biofísico russo, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele aqui, que também é um biólogo molecular, Pirro alguma coisa, Pirro Garjavi, alguma coisa assim. Não sou muito bom em russo não, Jorge. E seus colegas exploraram o comportamento vibratório do DNA. Olha que interessante. E comprovaram recentemente que as frequências de determinadas palavras alteram e reprogramam o DNA. Olha como isso pode mudar a história de uma geração, Jorge. A escritora Louise Hay, muito antes desses estudos, já havia comprovado o poder das afirmações positivas. Através de livros vendidos pelo mundo, ela levou a simplicidade de sábias palavras para quem estivesse sedento de cura física e espiritual. Louise formulou milhares de afirmações de cura, estudadas através de padrões de pensamentos que são repetidos e passados de geração para geração. As afirmações positivas já curaram milhares de pessoas ao redor do mundo. E como pesquisa científica, o Dr. Pijot, alguma coisa assim, o Dr. russo, muito bem diz, não é qualquer frequência de palavra que transforma. Existe uma fórmula para que uma pessoa interessada no assunto possa produzir suas próprias afirmações de cura, de prosperidade, de criatividade, de confiança. E ele destaca aqui em algumas fórmulas, por exemplo, ele destaca que as frases têm que ser positiva, ela tem que ser de nível pessoal, ela tem que ser de nível presente e também tem que ser poderosa. Vou trazer alguns exemplos de afirmações como essa, Jorge. Por exemplo, abre aspas, é seguro viver e experimentar novas ideias. Fecha aspas. Você percebe? Essa é uma frase. É uma frase. É seguro viver e experimentar novas ideias. Experimentar novas ideias. Tá. Então, olha que poder que há nisso. O novo, segurança, vida. Abre aspas. Estou aberto e receptivo a toda a prosperidade em minha vida. Fecha aspas. Forte, né? Forte. Estou aberto e receptivo à prosperidade. Sim. Normalmente a gente escuta. Na minha vida nada dá certo, né? Falamos um pouco das crenças. Lembra das crenças? As crenças, elas são terríveis para formar padrões negativos na nossa vida. E aqui é a formação de uma crença agora, mas uma crença construtiva. A partir de agora eu falo coisas que me empoderam, coisas que me levantam, coisas que me motivam. Uma outra frase, abre aspas, sou um reflexo magnífico dos pensamentos amorosos que nutro. Palavra bonita. Vou nutrir pensamentos agora que vão me trazer coisas magníficas. Você está dando ordem para o seu cérebro, e o cérebro não entende o que é real do que não é, Jorge. O cérebro entende aquilo que você manda para ele. É como um computador. Exatamente, ele precisa de um comando. De comando. Ele precisa de uma programação. Ele é burrinho. Ele está pronto para fazer o que você mandar. Exatamente. E quando você manda para o seu pensamento, para o seu cérebro agora, a direção de coisas positivas, ele vai reorganizar toda a sua química, vai reorganizar os neurotransmissores, vai reorganizar o seu mindset, vai reorganizar o seu corpo. Por isso que ele fala da interferência do DNA. Ele vai para dentro do seu DNA. Ele vai para a formação das células que nutrem o seu corpo. E vai dar comandos agora de saúde, comandos agora de experimente o novo, comandos agora de prospere, cresça e assim por diante. E você pode juntar essas palavras com o poder espiritual, como nós dissemos. Por exemplo, Deus me dá inteligência e me dá ideias e que eu possa usá-las de forma a prosperar. Eu tenho a sabedoria de Deus na minha vida e eu sei que com Ele eu vou prosperar. Aí tem os salmos que a gente gosta muito, né? Na sombra do Senhor Onipotente eu vou descansar. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar.
Então você pode vincular as palavras, as promessas de Deus para aqueles que assim faz sentido. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, agora o seu sangue me livra, me liberta, me cura, me sara. Então você está juntando o poder espiritual, você está juntando o poder das suas palavras, que a própria natureza interfere em tudo, para transformar sua estrutura física, transformar sua estrutura mental e espiritual, e consequentemente a realidade à nossa volta. Mudamos assim tudo o que está acontecendo ao nosso redor, para que seja diferente, para que seja grande. Gostaria, né? Podemos começar por Rio Claro aqui, né, pelos ouvintes da Rádio Cultura, que possamos falar mais coisas boas, falar coisas positivas, coisas proféticas, coisas que atraiam coisas boas para a nossa cidade, para que possamos ser um berço aqui de uma mudança de história, uma mudança em todas as áreas, porque tudo é possível ao que crê, Jorge, não é assim? Não desista da vida, né? Que nem a nossa música introdutória. Tudo é possível ao que crê. E eu acredito numa cidade curada, numa cidade segura. Eu acredito numa cidade, e não só no sentido político, mas econômico, no sentido mesmo de família, de vivência, próspera em todos os sentidos. Que começamos afirmando isso para que a matéria obedeça. E é interessante, deixo um último texto bíblico aqui, Romanos capítulo 8, é um relato onde o apóstolo Paulo diz assim, que a natureza criada geme como em dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Eu entendo que esses filhos de Deus são as pessoas que agora têm um mindset, uma cabeça diferente, uma fala diferente, uma ética diferente, uma forma de atuar diferente. Só que, por outro lado, a natureza estão gemendo, estão precisando urgente. A natureza criada representa tudo, Jorge. A própria natureza, né, natural mesmo, como as pessoas que vivem, precisam da manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são esses que têm palavras, que o coração está cheio de coisas boas, e assim tem coisas boas para entregar. Que legal. Forte, não é? Bacana esse tema que nós abordamos hoje aqui, né? O coaching Anderson Cristofoletti nos trouxe poder das palavras. Então, aquela frase, tanto literalmente simbólica, quando uma pessoa diz assim, o peixe morre pela boca. Eu acredito que real. Que é real, né? É real, não é? É científico, é espiritual e usual, né? É usual, é literal, né? Porque realmente o peixe vai lá pegar a comidinha, né? E a gente engana o peixe e acaba usando uma isca, e o peixe vem e morde a isca. Exatamente. Ao mesmo tempo, simbolicamente, isso quer dizer que a pessoa morre por aquilo que ela fala. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Tudo que você disser vai ser usado contra você. Então, e é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma língua. Também, né? Poderíamos usar mais os ouvidos. Mas ouvir coisas boas também, né? Ouvir coisa boa. Senão você ouve o que não deve e fala o que não deve, né? E você tem poder também de escolher o que você escuta. Não é assim? É seu também. É seu também, a decisão é sua. Tanto de ouvir como de falar, né? Se onde você está ouvindo coisas que não te ajudam, para de ouvir. Porque, querendo ou não, o ouvido é uma porta de entrada dos nossos sentimentos. É uma porta de entrada do nosso coração. Os que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Não é? Então você pode proteger o teu coração. Né? Então uma mudança de hábito na forma de você pensar, de agir, de olhar, de enxergar. Abrace mais, não é assim? Veja mais coisas boas, vai ver mais flores, não é assim? Vai ouvir mais palavras de motivação, palavras espiritual, vai ouvir mais as palavras de Deus, não é? Que você vai mudar, vai ouvir mais o nosso quadro Crescer e Conquistar, que você vai crescer, não é, Jorge? Exatamente. Legal, mais uma vez, muito obrigado, muito bacana hoje, né? Mais uma aula, né? Aqui no nosso programa Crescer e Conquistar, e hoje com esse tema espetacular, o poder da palavra. Fantástico. Obrigado mais uma vez pelo privilégio, oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Estou muito feliz. Quinta-feira que vem, gestão do tempo, só que tem que participar nas redes sociais e colocar lá as questões. O que está doendo em relação ao tempo. Tem onde que a roda está pegando? Né? Haverá um tempo que não haverá mais tempo, hein, Jorge? Pois é. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Mas quinta-feira que vem vai ser
Deus quiser. Fantástico. Um abraço. Legal. Deus abençoe a todos. Bacana. Muito obrigado. Coach Anderson Cristofoletti, aqui no quadro Crescer e Conquistar.